Oi, amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Célia Entre Parênteses. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre matemática e psicologia. Eu tenho um sonho antigo de escrever um livro com alguma psicóloga analisando os comportamentos na resolução de problemas, na resolução de desafios matemáticos, com a psicologia, analisando esses comportamentos. Acho que daria um livro incrível. Eu, particularmente, não conheço na literatura nada parecido. Pode ser que exista. Realmente não conheço. E é uma análise que eu faço já há muito tempo sobre vários pontos da matemática e, assim, os mais simples eu vou passar para vocês agora e ver se vocês concordam ou não com essa minha ideia. Eu sempre dizia para os meus alunos, das 4 operações fundamentais, a adição, subtração, multiplicação e divisão, qual é a mais fácil? Qual você, até hoje, tem mais facilidade para fazer? A pergunta para eles fica para vocês também, vocês devem estar pensando. 99,9% respondem que é a adição. Teoricamente, também é a primeira operação que você aprende na escola. Mas antes da escola, você já sabia o que era a adição. Por quê? Nós, seres humanos, estamos sempre querendo mais. Nós sempre estamos acumulando coisas para nós. Isso desde que o homem surgiu no planeta. Nós estamos sempre buscando mais. O mais é a própria definição da adição, né? Quando você fala 2 mais 2. Então, psicologicamente faz sentido você achar a adição uma das operações mais fáceis. E quando eu pergunto qual a operação dessas 4 você considera a mais difícil até hoje? Não vamos pensar em resolver com calculadora, nada. Vamos pensar no algoritmo, como que você resolve? Qual que você teve mais dificuldade? Também 99% das pessoas respondem divisão. E é mesmo. A divisão é considerada uma das operações mais difíceis até no nosso dia a dia. Então é muito simples você chegar para uma criança que ela ganha um chocolate e você fala para ela, ó, divide esse chocolate com o seu irmão. Ela tem lá um bocado de figurinhas, vamos dividir essas figurinhas. Então a palavra divisão, ela no ser humano, eu acredito que passa por uma perda. Eu estou perdendo alguma coisa na hora que eu estou dividindo. E essa perda, eu acho que já cria um bloqueio e torna a divisão uma das operações mais difíceis. Outra curiosidade, também ligada à psicologia, é a resolução de expressões numéricas. Então, eu sempre, quando dava expressões numéricas para os meus alunos do 6º ano, eu falava para eles, agora eu vou ver quem é obediente, quem é organizado, quem tem paciência. Por quê? Se vocês lembrarem, o que são expressões numéricas? As expressões numéricas são uma série de cálculos que você faz, né? E respeitando regras. Então, se você tem uma expressão numérica com parêntese, colchete, chave, você tem que seguir as regras da matemática, que as regras da matemática não tem o jeitinho brasileiro, não. Então, primeiro você resolve os parênteses, depois você resolve os colchetes e, finalmente, você resolve as chaves. Dentro dos parênteses, do colchete e da chave, você tem as operações aritméticas. Você tem a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E para resolver, seguindo essa ordem de parênteses, colchetes e chaves, dentro dos parênteses, você vai resolver primeiro as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações, e assim sucessivamente para os colchetes e também para as chaves. E é muito comum o aluno, né, na primeira linha, ele falar, professora, pode fazer direto? Eu falo,
como você vai fazer direto? Não é? É muito complicado você fazer direto, porque você vai se atrapalhar nas regras. Então, eu já percebia que esse aluno não tinha paciência. O aluno que não é organizado. Então, ele começava lá colocando a chave, o colchete, já na linha de baixo, aquele parêntese virava às vezes um 6, e ele não colocava debaixo de número, debaixo de número, operação debaixo de operação. Enfim, aquilo virava uma confusão que ele acabava se perdendo. E por que eu falava que o aluno tinha que ser obediente? Exatamente para poder resolver a expressão, ele tinha que seguir as regras da matemática, elas são rigorosas. E aí eu brincava muito com eles, e muitos alunos que estão vendo esse vídeo devem lembrar que eu dizia assim: tem gente que lê mão, tem gente que lê cartas, tarô, e eu leio cadernos. Então, era uma época que você dava nota nos cadernos, eu olhava todos os cadernos e eu passava exercícios para os alunos, enquanto a classe fazia um exercício, 2 exercícios, naquele tempinho, eu chamava um aluno para visitar o caderno. E eu fazia essa atividade ser muito prazerosa, porque eles gostavam de vir me mostrar o caderno, porque eu analisava eu falava para eles, né, que eu analisava a personalidade deles, como eles se comportavam, mais ou menos como que eles eram. Eu ia falar algumas coisas particulares da vida deles e falava baixinho. Então eu começava a olhar o caderno, né, e via aquele aluno que resolvia a expressão numérica muito rapidamente. Aí eu falava para ele, né, eu falava assim, ó, você é uma pessoa muito ansiosa, e eles ficavam: nossa, Pro, como que você sabe? Falei, você não tem paciência. Aquele aluno desorganizado, né? Começava a expressão numa linha, terminava na outra, misturava tudo. Eu falava, nossa, você é muito desorganizado. Acho que você é aquele que chega em casa, joga a meia para um lado, o sapato para o outro. E eles davam risada. E assim, 90% das vezes eu acertei. Eu ia falando, quando tinha coraçãozinho, eu falava assim, né? Você é muito romântica, você... Pro, como que você sabe? Então, o caderno, ele fala muito do aluno, né? Ele fala muito. E a matemática me ajudava muito nisso, porque eu via como o aluno resolvia os cálculos, como que ele desenvolvia uma expressão numérica. E eu me divertia muito com isso. E eles também. Então, eles gostavam que eu lesse o caderno, dava nota no caderno, analisava o caderno, mas falava um pouquinho da vida de cada um. E quando eles voltavam para os lugares, eles olhavam para os outros alunos, eles falaram assim: a professora acertou tudo. Não é que a professora acertou? Essa professora parece uma bruxa. E bruxa no bom sentido, acredito eu. E foi exatamente assim que eu olhava os cadernos, me divertia muito com eles e me aproximava, né? Criava um laço afetivo bem legal com eles. Agora, voltando aí da matemática à psicologia, eu tenho recebido muitos desafios de matemática, vocês também devem estar vendo no Facebook, no próprio Instagram e principalmente no WhatsApp. Então, chegando muitos desafios de matemática. E esses desafios também eu acho que tem, né, um lado muito importante agora, com essa crise que nós estamos vivendo. Então é você ocupar a cabeça com uma coisa legal, é sadia, e muitos acham difícil, e eu não vou dizer para você que não é, muitos desafios são muito difíceis, eu particularmente gosto, e às vezes fico 2, 3 dias tentando resolver um desafio, mas eu posso garantir para vocês que o prazer, quando você resolve o desafio, sem você ter consultado nada, sem ter tido dica nenhuma, é uma coisa assim maravilhosa, é maravilhosa. Uma sensação de alegria, de conquista muito grande. Eu quero hoje deixar para vocês um desafio. Eu não vou dar resposta hoje, mas no meu próximo
vídeo eu explico para vocês, eu dou a resposta. Ele é muito antigo, na verdade eu era criança quando eu ouvi pela primeira vez, eu vou só adaptar para os dias de hoje, para tornar um pouquinho mais interessante. É um desafio antigo, ele tem assim algumas variações que passam de vez em quando aí pela internet, mas a base, a estrutura é a mesma desse desafio já muito antigo. É assim, eu saí com duas amigas, eu, a Vera e a Lilian. Nós fomos tomar um café e pedimos uma porção de pão de queijo. Tomamos o nosso café, comemos os nossos pãezinhos de queijo, rimos muito. E na hora de pagar, o garçom trouxe para nós a conta, R$ 25. Aí nós quisemos dividir. Eu falei, não, vamos dividir. Cada uma pegou R$ 10 da bolsa. Então eu dei 10, a Lília deu 10 e a Vera deu 10. R$ 30. O garçom veio, pegou os R$ 30, voltou com o troco. Voltou com R$ 5 de troco. Até aí tudo bem, né? 25 a conta, cada uma deu 10, R$ 30, e ele voltou com R$ 5 de troco. Daí ele falou assim, olha, para não sair briga, eu tenho uma sugestão. Eu vou dar R$ 1 para você e me deu R$ 1. Eu vou dar R$ 1 para você, deu R$ 1 para Lilian. E vou dar R$ 1 para você, deu R$ 1 para Vera. Agora, fiquei com R$ 2 na mão. Para não sair briga, o que vocês acham de vocês me darem esses R$ 2 de caixinha? Aí nós demos risada e todas nós concordamos. Tá certo, né? Muito simpático, tá ok, tá? Pode ficar com os R$ 2. Guardamos o nosso R$ 1, até que a Vera virou e falou assim para nós. Falou assim, ó, tem alguma coisa esquisita nessa conta. Aí falou, como esquisito? Não, tem uma coisa esquisita sim. Pensa bem, nós gastamos R$ 25, não foi? Agora ele pegou e deu R$ 1 para mim, R$ 1 para você e R$ 1 para Lilian. Então, dos R$ 10, nós gastamos 9. 3 vezes 9, 27. 27 com os 2 do garçom dá 29. E aí, onde que tá o outro R$ 1? 3 vezes 9, 27. Com os 2 do garçom, 29. Tá faltando R$ 1. E aí, amigo? Você sabe onde tá esse R$ 1? Tá com você? Explica pra mim, tá? Próximo vídeo eu dou a resposta, a gente conversa um pouquinho mais, eu vou mandar um outro desafio para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e fiquem em casa.